Olá, amigos do nosso Tempo com Deus. É muito bom estar com vocês. Mais uma ocasião, mais uma semana em que a gente pode repartir um pequeno impulso, um pequeno flash da boa palavra de Deus. E como nós estamos no tempo de pré-natal, antes do Natal, na história da igreja chama-se isso de tempo de advento, que é um tempo de espera. Eu e a minha colega Jéssica temos falado exatamente desse assunto nessas nossas últimas programações aí do Tempo com Deus. E o assunto de hoje é: não havia lugar para eles. E eu começo contando uma historinha real, verídica, de que há muitos anos atrás, numa universidade lá na Europa, um professor distribuiu uma folha de papel para os seus alunos num curso de psicologia. E no alto dessa folha estava escrito uma palavrinha só, e a palavra era Natal. E os 40 alunos daquela sala deveriam então escrever naquele pedaço de papel tudo o que viesse à mente deles, na verdade um tipo de redação, né? Tudo que viesse à mente deles que lembrasse, que simbolizasse, que de alguma maneira caracterizava o Natal. Naturalmente, o professor recolheu os papéis e depois, ao ler, ele descobriu que ali estava escrito tipo panetone, pinheirinho, viagem, comida, bebida, naturalmente também Papai Noel. E aí cada um descreveu aquilo que ele imaginava. Mas faltava uma coisa, ele não encontrou nenhum papel escrito nascimento de Jesus. Contando que isso já foi há alguns anos atrás que aconteceu esse, digamos assim, experimento. Ou seja, na mente daqueles jovens não tinha lugar para Jesus. De alguma maneira, Jesus não estava no horizonte deles. Pois bem, essa palavra não havia lugar para eles não é uma forçação de barra em cima da redação que aquele professor colocou diante dos seus alunos. Mas é um texto bíblico, lá de Lucas 2, o verso 7. E essa história, esse relato está lá contando de que José e Maria, chegando em Belém para o nascimento de Jesus, foram procurar um lugar onde ficar, e a Bíblia diz que não foi encontrado lugar para eles na hospedaria ou em nenhuma hospedaria. E se você conhece um pouco, eu desconfio que sim, da história de Jesus, o mínimo que seja, você sabe que Jesus nasceu numa estrebaria. Até a pronúncia é parecida, estrebaria, hospedaria. Mas Jesus acabou nascendo numa estrebaria porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pois bem, essa história de que não tinha lugar para Jesus não se limitou ao local e à ocasião do seu nascimento. Se a gente for olhar para a história, a gente vai ter que lembrar que no sistema da época, Jesus não tinha lugar também na mente dos religiosos. Assim que Jesus começou o seu ministério, a elite religiosa de então também não queria saber dele. Se a gente olha para os discípulos, na medida em que o ministério de Jesus seguia, na cabeça deles também Jesus não tinha muito lugar, porque eles quiseram dissuadir ou tirar Jesus da rota da cruz. Aliás, falando nisso, foi esse o propósito de Jesus ter nascido. Quando ele nasceu, esse era o plano de Deus, que ele fosse para a cruz para redimir, para tirar o peso do pecado do ser humano, por isso exatamente ele nasceu. E no final de sua vida, pouco antes da cruz, se comprovou que Jesus também não tinha lugar na sociedade da época. Por que eu digo isso? Porque a sociedade de então, induzida pela elite religiosa e outros mais, a sociedade de então se deixou levar por eles e pediram a soltura de um homem chamado Barrabás, criminoso, confesso, e pediram a condenação de Jesus. Esse foi o final da história. Aliás, o final foi a ressurreição de Jesus depois, como a gente bem o sabe. Mas eu queria destacar isso, não havia lugar para Jesus. E eu quero te perguntar o seguinte: o que é Natal para você?
tem lugar para Jesus na tua vida, na tua história, na tua forma de pensar? Ou Natal para você significa também estas coisinhas que se dependurou no Natal? Pinheirinho, festa, viagem e tantas coisas mais que a gente faz nesse período do ano. Natal é isso? Bom, se Natal é isso para você, eu lamento dizer para ti. Então não é Natal. É qualquer coisa menos Natal. Natal é simplesmente isso, é o nascimento de Jesus, com o propósito divino de que esse Jesus nascesse e nasceu, e depois ele fosse para a cruz. E ele foi, e ali ele pagou o preço do resgate da humanidade que estava e está separada de Deus. E Jesus venceu a morte saindo da sepultura. Isso tudo junto é Natal. Que Deus te abençoe, um abençoado Natal para você.